Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Topo e Fundo. Que doideira, né, cara? O que deu na minha cabeça pra colocar o nome de um canal Topo e Fundo, né? Olha que loucura. Mas eu confesso que vocês vão gostar das análises gráficas aqui que a gente vai fazer. Fica comigo aí no canal que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu sou o Roberto, eu sou analista técnico do mercado financeiro, né? Há um tempinho aí, já tem alguns anos aí, né? Mais de 10 anos aí. A gente vem analisando vários mercados, mas esse canal vai ser focado em cripto, né? A gente consegue analisar outros ativos também, mas vai ser focado mais em cripto, né? No mercado de Bitcoin, né? Mas se você acompanha Bitcoin, mercado financeiro, ações, cripto, Forex, e gosta da leitura técnica sem enrolação, esse canal aqui é para você, irmão. Pode colocar um comentáriozinho aí se você quiser, que a gente analise algo específico, a gente pode analisar também, pode trazer. Tem outros mercados aqui que a gente acompanha também, né? Algumas ações também que tá caindo pra caramba, né? Mas a gente consegue fazer análise aí de tudo, né? Todos os mercados aí a gente consegue fazer essas análises aí. Beleza? Hoje é o nosso primeiro vídeo, né? Eu vou analisar o mercado de Bitcoin, vou analisar o gráfico de Bitcoin, né? Mostrar o que está rolando no gráfico, né? Também dar uma olhada em outros ativos também, o que está chamando a atenção, né? Mas a gente vai começar pelo Bitcoin. O Bitcoin em si, vamos iniciar aqui só para a gente entender o que está acontecendo no Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, o Bitcoin está em tendência de alta muito forte, muito forte. A gente tem topo, fundo, ó, topo e fundo. A gente está esperando fazer aqui um fundo aqui no tempo gráfico mensal, né? Que é o tempo gráfico aqui mensal, a gente está esperando fazer esse fundo. Geralmente esse fundo ele acontece quando o diário entra em sobrevenda. Diário entrando aqui em sobrevenda, que seria nessa região aqui, ó. Opa, nessa região aqui, seria basicamente uma região para ser formado um fundo no mensal. Então, o diário entrando em sobrevenda, a gente consegue fazer um fundo no mensal, né, que é uma região. A gente consegue fazer esse fundo. E aí vem algumas confirmações, né? Vem o volume aqui, um clímax no volume, que é um volume mais alto que os volumes anteriores aqui, né? E aí tem também outras informações. Tem o que? Se a gente for parar para pensar aqui, ó, aqui foi o ponto onde entrou em sobrevenda, né? Que então é uma região. A gente também tinha uma cunha descendente, que seria aqui, ó, nessa base aqui, né? Que seria mais ou menos daqui para cá. Na verdade era aqui, ó. Seria aqui a cunha, né? Opa. Seria aqui, ó. Essa cunha aqui, ó, seria uma cunha descendente, que seria aqui, ó. Então seria aqui um topo, ó, um toque, outro toque, outro toque, outro toque. Então aqui era uma região bem interessante para a gente começar a fazer algumas compras. Eu fiz algumas compras, né? Então, de acordo com essa informação, a gente sabia que tinha uma possibilidade de fazer um fundo aqui no mensal, porque o diário estava em sobrevenda, né? Tanto com clímax, tanto com a cunha, que ela geralmente rompe para cima, né? Que a cunha geralmente rompe para cima, né? Mas não foi o que aconteceu, né? O mercado ele veio aqui, subiu e aqui era para ele ter feito um pivô de alta para a gente decretar um fundo. Só que não foi o que aconteceu. O mercado veio testar o fundo novamente e não rompeu, né? Então fez aí um rompimento falso e agora está subindo, né? O que a gente está vendo nessa informação, né? Então aqui é um falso rompimento, né? O mercado ele já subiu bastante aqui no semanal. Vou mostrar para vocês. Qual que é a base da minha análise, né? Se eu buscar aqui um FIBO do último topo para o último fundo aqui, eu consigo entender que se o mercado ele vir a 0,38, isso daqui é uma bandeira de baixa no semanal. Ele está muito fraco. Se o mercado vir a 0,5, significa que a maior probabilidade é de, particularmente, ele fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Ele não romper esse fundo. Então, se a gente está olhando isso aqui no semanal, significa que é bem provável que ele faça esse fundo aqui e volte a subir, né? Isso é a primeira informação que a gente tem do semanal. Porém, não foi o que aconteceu também. Aconteceu em partes, né? Então ele subiu, aí ele fez aqui, rompeu o último fundo aqui. Nesse último fundo aqui, ele está tentando fazer um fundo semanal para tentar subir, né? E está tendo uma rejeição muito grande, né?
Eu pensei que ele ia até romper aqui para decretar aqui o fundo do mensal, porque aqui é o seguinte, todo pivô que a gente faz em um tempo gráfico, por exemplo, eu faço um pivô aqui no tempo gráfico semanal. Se eu fiz esse pivô no tempo gráfico semanal, significa que eu tenho fundo no tempo gráfico mensal. Se eu faço um pivô de baixa, é a mesma coisa. Eu tenho um topo no tempo gráfico mensal. Então, qualquer tempo gráfico que eu fizer um pivô dentro de uma região de probabilidade de se formar um fundo, eu tenho basicamente uma informação que a gente está fazendo fundo. Então, o que eu preciso? Sabendo que o Bitcoin está em um cenário, né, de alta, topos e fundos, e a gente precisa de um fundo no mensal, então a gente tem que esperar o diário em sobrevenda, onde ele já bateu, que foi essa região que eu mostrei para vocês, e a gente tem que esperar também o pivô de alta no semanal, para a gente concretizar esse fundo aqui, né? É o que está acontecendo? Não. A gente tentou fazer isso aí e não conseguiu ainda, né? Mas deixa eu passar outra informação aqui para vocês, só para vocês entenderem qual o cenário que estamos aqui. É, Se eu colocar aqui uma Fibo do último fundo do mensal ao último topo, eu também sei que o Bitcoin ele entregou bastante ao ponto de vir até 0,50. Se ele entregou bastante e ele passou aqui basicamente da metade do que ele já tinha subido, a maior probabilidade é que quando ele voltar a subir, ele faça um topo menor do que o topo anterior. Ele não vai subir de uma vez. Ele vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. A partir daí, a gente vai ver o que pode acontecer, né? E aí a gente vai acompanhando dia a dia para a gente ter uma informação do que pode acontecer, né? Mas a maior probabilidade é essa. E para isso acontecer, para ele eliminar o risco de não perder mais o fundo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a fibra daqui do topo até o fundo e ele tem que pelo menos chegar aqui nessa região aqui de 92.800. Se o Bitcoin chegar nessa subida nessa região, é muito improvável que ele perda esse fundo. Agora, se ele continuar nessa região que está aqui, isso aqui é uma bandeira de baixa e ele vai perder o fundo. Perdendo o fundo, e aí já fica muito perigoso. Aí a gente já vai começar a tentar imaginar que ele está buscando um topo mais baixo do que o topo anterior, que também ele está buscando, porém já é um ombro, cabeça e ombro. Já é muito perigoso, né, para ele ter basicamente uma queda, né, bem forte, para ele entrar numa tendência de baixa, que seria um bear market, que foi isso daqui, ó. Esse bear market aqui, ó. Aí ombro, cabeça e ombro. Geralmente acontece quando você pega uma tendência, topo, fundo, aí você faz um topo e na entrega você entrega bastante, né? Que aí você já não tem força para voltar, né? Aí você faz um ombro, cabeça e ombro, né? Então é basicamente isso que aconteceu aqui. E o bear market é quando o mensal ele faz um pivô de baixa, né? Então, baseando nesse contexto todo aqui, que a gente tem que deixar desembolar, o Bitcoin ele tem que subir bastante para eliminar esse risco de bear market. Nós não estamos no bear market, a gente está num cenário bem interessante, né? Que é bem favorável para a gente acumular Bitcoin, para a gente comprar, para a gente fazer um swing trade, né? Para que a gente possa ter um lucro bem interessante, né? Pelo menos essa subida aqui. Então, se a gente for basear no que está acontecendo, a gente vai esperar, né, desembolar isso daí. Se a gente for para os tempos gráficos menores, que seria o diário a gente conseguiu esticar bastante aqui, né, próximo aqui desse fundo, né, e a gente voltou a entregar aqui também. Então a gente pode fazer um ombro, cabeça, ombro aqui inverso, né. A gente rejeitou a primeira vez aqui, mas eu acredito da forma que tá, que a gente não venha a perder esse fundo. A gente tem que testar pelo menos aqui. Então, testando aqui, a gente tem que esticar um pouco mais para que a gente possa não correr mais risco de perder esse fundo, né? E aí a gente tem que acompanhar. Hoje teve algumas informações, hoje de manhã, né? Acho que teve não sei se foi o Power que deu algum esclarecimento, eu não acompanhei, né? Mas eu costumo fazer só análise gráfica, então para mim eu vou de acordo com o gráfico, né? O que o gráfico está me falando. Então tem que esperar acontecer basicamente isso daí.
né? Se a gente for dar uma olhada até mesmo na dominância do BTC, que é muito importante, eita, deu umas riscadas legal aqui. Dominância do BTC, cara, é alta total. É um negócio que está extremamente forte, né? Mas aqui já está caindo também, né? O volume. E a qualquer momento a gente tende a achar um topo aqui para a dominância. Se a gente achar esse topo da dominância, significa que ele não vai ter força para romper esse topo aqui. Então ele pode lateralizar. Se isso acontecer com a dominância caindo, que é o que provavelmente eu acho que vai acontecer, o Bitcoin vai começar a perder relevância e as criptos vai começar a subir. Porque o dinheiro que sai da dominância, ele vai para cripto, que é o que está acontecendo aqui, né? Vai para cripto. Então, a gente tem que analisar para ver se está próximo da dominância perder força, né? Pelo que eu vejo aqui, cara, eu achei uma tendência de alta aqui, ó, uma linha de tendência de alta, bem interessante, que está bem próximo já, que teria talvez uma resistência para continuar subindo, que seria basicamente isso daqui, ó. Por aqui, aqui, ó. Então já está quase que no limite, né? Eu acho que deve segurar essa linha de tendência aqui, ó. Se não segurar, o Bitcoin tende a subir bastante e vai forçar uma barra aqui para esticar bastante aqui para tentar romper e continuar a tendência de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui também no S&P 500, que tá uma queda brutal, cara. Olha que queda violenta. O que eu achei interessante também aqui é porque o S&P está caindo e o Bitcoin não está acompanhando. Não está acompanhando essa queda. Então o Bitcoin está muito mais forte, né, que os mercados americanos. Eu tenho um gráfico aqui que é o Bitcoin contra a Nasdaq. E você pode ver que o Bitcoin está muito forte contra a Nasdaq. Então, cara, é loucura o que está acontecendo. Doideira. O S&P está caindo muito forte e o Bitcoin não está caindo. Então é bem interessante isso daí, né? Eu acredito que está bem próximo, né, do S&P 500 encontrar um fundo, né? A gente está vendo aqui basicamente a correção mensal. Correção mensal acontece aí e a gente busca pelo menos o diário em sobrevenda. Aqui, ó, a gente tem um clímax no volume aqui agora. Isso é muito interessante. Significa que já o movimento provavelmente está próximo do fim, né? Então a gente tende a ter um repique aqui, ó. Tende a ter um repique nos mercados americanos. Então é bem provável que o Bitcoin tende a dar uma subida interessante, interessante, né? Acompanhando aqui os mercados americanos, ele tende a dar uma subida legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se chegou a rolar um pivô no semanal. Rolou aqui, ó. Então, geralmente a gente consegue buscar o quê? Eu tenho um pivô, abaixo desse pivô aqui no semanal, a gente faz, quando a gente tem um pivô, a gente faz aqui um topo no mensal. Então, abaixo desse pivô, a gente vai buscar um dia em sobrevenda. E aqui abaixo disso aqui, a gente vai começar a buscar um dia. Então, já está começando a entrar com o clímax no volume. Cara, é muito provável que o S&P 500 esteja encontrando fundo. Muito provável. E, cara, tá muito próximo de romper aqui até o último fundo, né? Agora, com essa informação aqui, ficou um cenário bem esquisito para o S&P 500, porque chegou ao ponto de entregar bastante, né? Então, a gente olhando isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui em 3 meses. Cara, em 3 meses o último fundo é aqui, ó. Opa. 3 meses o último fundo é aqui, ó. Então daqui para cá já desceu bastante, ó. Então o S&P 500, do tanto que ele já desceu, a maior probabilidade é de fazer um fundo menor. Ele não vai romper aqui de uma vez. E quanto mais ele descer, pior fica. Se ele descer até aqui assim, ó, ele é bem provável que ele faça uma bandeira de baixa e caia bastante. Aí vai buscar essa região aqui, ó. Aí, meu amigo, é lapada. Deixa eu dar uma olhada aqui só nas ações aqui, só pra gente entender o que tá pegando aqui. Meu Deus, olha a Nvidia. Nvidia aqui, ó, se eu for colocar no mensal, tá derretendo.
O suporte é aqui, ó. O suporte maior é aqui. Ah, deve ter caído já o quê? Uns 30, 40%. 39%. Que loucura. Tesla tá caindo 9% agora. Olha que doideira, velho. Olha que doideira, velho. Que loucura, hein? Deixa eu ver aqui. Microsoft. Cara, Microsoft também, ó. Caindo, ó. Cara, tudo caindo, ó. Tudo caindo. Olha que loucura. A meta acabou, né? Meta acabou. Google, deixa eu ver aqui a Nike. Olha aí, a Nike tá até subindo um pouquinho, mas depois de uma queda grotesca aí. Que é isso, cara. Netflix deve estar subindo. Netflix eu vi que realmente teve uma subida violenta. Olha aí, ó. Rapaz, Netflix subiu violento aqui, hein? Mas tá corrigindo. Doideira, hein, cara? Tá loucura, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui também. O índice. Eita, velho, o índice tá arriscado, hein? Olhando mensal. Ombro, cabeça, ombro aqui. Rapaz, se isso aqui virar um pivô, a gente entra em tendência de baixa no índice, meu irmão. Que doideira. Aí é ladeira, viu? Ladeira. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui as ações. Petrobras. Petrobras tá caindo também. Magalu acabou. Magalu nem se fala. Deixa eu ver aqui. Bradesco, é isso? Petrobras não é, que é o Petro 4 é esse daqui, né? É o que mais segura a Petrobras. O que mais segura, né? Que geralmente não cai tanto assim, mas tá caindo. Banco do Brasil. Que doideira, hein, cara? Loucura. Tá derretendo tudo, meu irmão. Tudo. Que loucura, que loucura. Uai, tá difícil essa internet hoje aqui, hein, cara? Que doideira. É, até que tá de boa aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né? Então, se você gostou desse vídeo, o vídeo vai ser, sim, vai ser um bate-bola interessante que eu vou fazer aqui. Pera aí. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no petróleo, rapidão. Que doideira, mano. Petróleo também tá derretendo, derretendo. E o ouro? O ouro tá caindo. Rapaz, deixa eu te falar um negócio, hein? O ouro caindo assim, o dinheiro vai pro BTC, hein? O ouro caindo, o dinheiro vai pro BTC, hein? Olha aí, ó. O que que o ouro fez aqui já, ó? A gente tem topo, tem fundo, topo e fundo. O ouro já desceu próximo ao último fundo do diário. Então é bem provável que agora ele faça um ombro, cabeça, ombro, que é a maior probabilidade. Ele fazer um ombro, cabeça, ombro. Com esse volume de venda gigantesco aqui, cara, rapaz, é bem provável que ele faça até um pivô aqui, ó. Se ele fizer um pivô no diário aqui, significa que a gente fez um topo no semanal. Então, topo no semanal aqui, né? E aí a gente vai corrigir no semanal. Então, ó, topo, fundo, a gente vai buscar uma correção de um fundo. Então aí é esperar na região de 4 horas em sobrevenda. E acho que já tá, ó. Tá chegando, hein? Aí, ó. Que loucura, hein, cara? Tudo caindo. Tudo caindo. Eu não vou analisar nenhuma cripto aqui não, né? Mas se você quiser, comenta aqui qual a cripto que você quer que eu analise, tá? Então é isso aí, galera. Esse foi o meu primeiro vídeo, né? E se você curtiu, dá um like aí pra gente aí, velho. Deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, né? Nesse canal maravilhoso aí, Topo e Funda. Se inscreve no canal aí pra gente aí. E valeu por assistir até aqui, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Abraço. Até mais.